bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre este livro aqui, o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É um livro muito bom, é excelente, recomendo muito a leitura e nós vamos conversar aqui um pouco sobre ele. Peço que desde já você se inscreva neste canal e curta este vídeo para ficar atualizado das demais novidades. Novamente, peço para que sigam também as redes sociais, links na descrição. Então, vamos conversar um pouco sobre esse livro, né? Qual a minha relação com esse livro aqui, né? Primeiramente, esse livro foi um dos primeiros livros que eu tive contato quando eu comecei realmente a via de estudos, né? É um livro realmente fabuloso. Cheguei a ler ele em um ano, li ele duas vezes. E de modo que a primeira leitura que eu fiz, eu percebi realmente que eu não sabia ler. Não sabia definitivamente como ler e como tirar proveito da leitura, de modo que estava realmente perdido, né? Então, percebi isso, né? Então, à medida que eu fui lendo o livro, eu fui aprendendo as técnicas, né, as habilidades que o Adler coloca e fui criando, né, meios e estratégias para tirar mais proveito das leituras. Acabou que uma segunda vez voltei para o livro, né, vi que realmente foi muito bom, foi muito prazeroso de ler. Uma segunda vez retornei a ele no mesmo ano, e então foi ainda mais proveitoso, né? Esse livro é um livro muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele indica, né, dá os meios para que nós possamos ler bem, esses próprios meios que ele dá, a gente começa a aplicar nele. Então, daí tira mais proveitos ainda do próprio livro, né? Por isso que acabou que eu retornei ele para lê-lo melhor. Diria eu que os dois principais motivos, né? Tem dois principais motivos para ler este livro do Adler, né? O primeiro é que o Adler nos ensina a como ler bem, né? E de modo ativo, ou seja, ele busca mostrar como crescer intelectualmente enquanto nós lemos. E ele cumpre o papel muito bem, né? Esse livro cumpre o papel muito bem. Realmente foi um tiro certo. Então ele mostra claramente que a leitura, de modo principal, essencialmente falando, ela é parte da formação do homem também. Ele diz o seguinte, que esse papel formativo da leitura é um processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com que operar, a não ser os símbolos contidos no livro, os símbolos do próprio livro. A mente deixa de entender menos e passa a entender mais. Isso justamente porque nós, à medida que vamos lendo o livro, temos acesso a conhecimentos que possibilita, né, essa ascensão, né, essa ascese, né, da formação, né, de estudos, né, formação intelectual, de tal modo que o livro ele nos impele a seguir com rigor algumas coisas para que nós possamos tirar proveitos, né? Não simplesmente ler de qualquer jeito, como se fosse uma leitura de recreativa, né? Existe esse tipo de leitura, claro, mas aqui o livro ele foca principalmente em ler de modo formativo, né? Mesmo que seja leitura de literatura, por exemplo, né? Mas ela pode nos formar de algum modo, ajudar a formar o nosso caráter. De tal modo que o Adler coloca como pressuposto quatro perguntas fundamentais, né? A primeira, que vai dar justamente esse início, esse pontapé, né, para a boa leitura, né? Porque, bom, sem as leituras, sem boas perguntas, não se chega a bons resultados. Então, a primeira pergunta é: o livro fala sobre o quê? Qual o tema do livro? Então, essa é uma pergunta bem rudimentar, né, essencial, né, quando nos deparamos com qualquer livro. A segunda pergunta é o que exatamente está sendo dito e como está sendo dito, né? Como o autor expressa aquilo, né? A maneira, os argumentos que ele apresenta, né? Por outro lado, a terceira pergunta é: o livro é verdadeiro em todo ou em parte? E aqui já começa um juízo sobre o livro, né? Mas antes, né, é necessário compreender justamente o que o autor quer dizer, né? Sem fazer juízo de valor, mas uma suspensão, né? Para que nós possamos ter uma visão panorâmica, né? E aí depois é que vem a emissão do juízo. E a quarta pergunta é o e daí, né? E daí, para que serviu esse livro, né? Qual a utilidade dele, né? O que ele nos ajudou a entender mais, nos apresentou uma nova questão que não conhecíamos, né?
Então, no fundo, o Adler vai dizer que essas perguntas são perguntas fundamentais, de tal modo que as pessoas que não leem bons livros, elas não leem porque, no fim das contas, não sabem como se esforçar para ler esses livros. Não tem os meios para se esforçar, para poder tirar bons proveitos dos livros. Então, acaba que, sem o proveito, né, sem ter essa perspectiva, isso em mente, né, esse ideal almejado, acaba que não vale a pena ler o livro porque não se tem retorno, né? Mas não se tem retorno justamente porque, né, muitas das vezes é a maneira como se esforçar, né, como empenhar o tempo. É por isso que ele diz o seguinte: os bons livros, por natureza, estão acima dos conhecimentos das pessoas. É exatamente por isso que eles são bons. Um bom livro as esgota, a não ser que consigam alcançá-lo e subir até o seu nível. Não é a tentativa de alcançá-lo que cansa, mas a frustração em não alcançá-lo porque não se domina a técnica adequada. Então, aqui o Adler ele deixa muito claro que tem técnicas, né? E ele vai apresentar isso ao decorrer do livro. É um livro muito bom, realmente. Então, duas coisas aqui se exige para uma leitura boa, leitura proveitosa, uma leitura ativa, né? Que é, primeiramente, a vontade, né? A disciplina da vontade na leitura, a orientação, né? Fazer com que a inteligência realmente queira buscar aquilo e a vontade tem um papel de direcionar, né, as nossas condições, né, nossas aptidões e nossas habilidades para que elas possam se desenvolver. A segunda são as habilidades, né? E aqui habilidades técnicas, né, de anotações, marcações, né, várias coisas, desde até como fazer as perguntas, né? E sobretudo como fazer as perguntas, porque é por meio das perguntas certas que nós chegamos a boas conclusões, né? A boas respostas. Então, as perguntas são fundamentais. É isso que possibilitou, por exemplo, o surgimento da filosofia, como nós a conhecemos, né? Com critérios racionais e lógicos, né? É isso que possibilitou justamente esse crescimento, esse nascimento, né, da filosofia no Ocidente. Né? O segundo, então esse é o primeiro ponto, né? Essa questão justamente do modo como nós devemos ler e ler bem. O segundo ponto é a depender do objetivo do leitor, ou seja, a depender do que eu quero, né, com aquela leitura, isso vai determinar a maneira que eu devo ler, né? Então o Adler apresenta aí 4 níveis de leituras que vão nos ajudar a conseguir alcançar o nosso fim e, a depender do nosso fim, né, do nosso objetivo, nós devemos escolher este ou aquele nível de leitura, né? Então, a primeira coisa é que ler é aprender com um professor ausente, né? O professor não está ali para tirar as dúvidas. Então, por isso que devemos fazer as perguntas certas, ser fiel ao que o autor quer dizer e não ficar tentando imaginar o que ele quis dizer, mas realmente o que ele quis dizer é o que está dito no próprio livro, e daí nós podemos tirar uma interpretação, né, e uma conclusão, né, mas não ficar conjecturando coisas que não tem nada ali que está no livro, né? Então, a primeira coisa é que o professor ausente é o próprio livro, e devemos aprender com ele. Isso vale para qualquer livro, né, para qualquer estudo. E para ler bem, é necessário saber empreender bem o tempo, né, que nós devemos ter na leitura. Por isso que ele coloca esses 4 níveis de leitura, né? O primeiro nível, é a leitura elementar, né? Que é uma leitura rudimentar, uma leitura inicial, em que a pessoa deixou o analfabetismo e tornou-se a ser uma alfabetizada, né? Então, nesse primeiro nível de leitura, a pergunta que se tem é o que diz esta frase, né? O que quer dizer esta frase que o autor colocou neste livro? São perguntas bem elementares, né, que aparecem aqui nesse primeiro nível de leitura, né? Bem rudimentar realmente. Um segundo nível de leitura é a leitura inspecional, né? E aqui o critério principal é o tempo, né? O tempo que é limitado nesse tipo de leitura. É como que num tracto, né? Uma leitura de uma vez só, né? De modo pouco interrompida, com um período determinado para poder acabar aquela leitura, que daí se retém mais, né? Aquele conhecimento, né? Fica mais vivo na alma aquilo. Então, pressupõe justamente um período no qual nós temos de ler determinados trechos de livros e com o objetivo de extrair o máximo possível de um livro em um determinado período, né? Num tempo específico.
Então, é evidente que não é possível, nesse tipo de leitura, da leitura inspecional, extrair o máximo possível do livro, né? Realmente é impossível devido ao tempo, né? Mas o objetivo aqui se trata justamente de folhear sistematicamente o livro, né? E extrair dele o que é possível, né? O que nos é possível nesse tipo de leitura. Então, é aprender com o livro e aprender de modo suficiente, né? De modo que essa leitura ela é uma leitura superficial, né? Então, a pergunta aqui que aparece nesse livro, nesse nível de leitura, é sobre o quê, né? O livro é sobre o quê, finalmente, né? E qual a sua estrutura, como ele está sistematizado. O terceiro nível de leitura é a leitura analítica. A palavra quer dizer justamente uma decomposição, né? Dividir em partes para poder, compreendendo essas partes, compreender o todo mais facilmente. De tal modo que é característico deste tipo de leitura um período ilimitado de tempo, né? Ao contrário da leitura inspecional, que tem um tempo já específico. Então, a leitura analítica, ela tem um período ilimitado de tempo, de tal modo que é uma leitura verdadeiramente dita, né? É uma leitura bem digerida, né? Mastigada, né? Ruminada, para daí tirar um bom fruto, né? Porque, no fim das contas, uma pessoa que come um alimento, né? Sem mastigá-lo, né? Ou ela não consegue engolir, e se ela engolir, ela passa mal, né? Então, é necessário mastigá-lo para que os nutrientes possam fortalecer, né, o corpo, né, e a alma, e possa nutrir realmente o organismo, de tal modo que a leitura funciona do mesmo modo, né? De modo mastigado, ruminado, para que possa nutrir, né, a nossa alma. Então, aqui, esse tipo de leitura significa justamente que o tempo ele não importa tanto, né? Mas se deve ler de modo intenso e ativo, né? De modo a entender o livro realmente, né? Então, é um estado em que a mente é elevada, né, do estado de conhecimento inferior para um estado de conhecimento superior. O quarto nível de leitura, o mais complexo, né, de todos, realmente é o nível de leitura mais trabalhoso, que é a leitura sintópica, né, que nós lemos vários livros ao mesmo tempo, ordenando-os, né, mutuamente, com objetivos específicos, sobre vários assuntos, às vezes, e esse livro de leitura ele é mais exigente realmente, é o que se faz geralmente em pesquisas, né, acadêmicas, assumindo vários livros, se tira daí um conhecimento, né? Não é simplesmente ler os livros e acabou, né? Comentar o que está lá. A leitura sintópica visa justamente tirar algo novo, né? Às vezes, o que não está nem contido nos livros que se leu. É com a junção deles, com a junção dos argumentos, o leitor tem um novo insight, de modo que isso possa favorecer ele a ter algo próprio dele mesmo, uma conclusão dele, que fale, bom, isso daqui fui eu que fiz, né? Eu que estudei esse assunto, eu que descobri tal coisa. Então, esse é o tipo de leitura sintópica, né? É desenvolver uma análise que é utilizada em vários livros, contudo, com a conclusão que não esteja em nenhum desses livros. Após Adler comentar sobre esses livros de leituras, né, e é muito bom realmente, especialmente a parte que fala sobre a filosofia, no final do livro ele recomenda ali 137 autores, né, é uma lista bem grande, eu não estou nem perto de concluir essa lista, né, evidentemente, e o Adler coloca ali vários títulos, né, várias obras também, para que possamos ter acesso às obras que marcaram a história da humanidade, desde literatura, né, poesia, tragédia, épica, e aí passando pelos clássicos também, desde ciência experimental, né, física, por exemplo, né, biologia, livros históricos também, livros filosóficos, né, de economia, matemáticos. Então, ele passa por todo o conhecimento humano, né, dando aí uma lista de 137 autores para que possamos aí ter um conhecimento inicial, né, e que vale muitíssimo a pena seguir a lista. Às vezes, realmente são muitos livros, mas nem que seja o mínimo, né, ler um de cada, pelo menos, né, de cada autor, é bem interessante e vale a pena. Eu ainda estou nesse projeto. Ao final disso, Adler bota nesse livro para nós alguns exercícios, né? Para que possamos já ali ter, né, meios para que, ao sair do Como Ler Livros, indo para outro livro, possamos ter noção de como agir perante esses novos livros, né? Então, ali ele coloca trechos específicos para nós
analisarmos e marcarmos uma opção que seja, que convenha melhor para aquele texto que ele colocou, né, com algumas perguntas, né? Então, no fim das contas, né, o Como Ler Livros do Adler, ele vale muitíssimo a pena a leitura, recomendo fortemente. Vocês encontram facilmente aí na Amazon, em sebos, né? Estante virtual, provavelmente também. Então, vale muito a pena a leitura, né? Recomendo muitíssimo. Perfeito, então este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui neste canal, curtam o vídeo, confira os links na descrição, se inscreva também na nossa newsletter. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.